Oi, gente. Meu nome é Evelyn, certo? Primeiramente, eu vou pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou extremamente doente da garganta. Minha voz não está nada legal. Mas hoje a gente vai falar sobre exame clínico em estomatologia, falando sobre a anamnese e o exame físico. A gente vai falar, né, sobre a anamnese, o exame físico geral, o exame físico extraoral e o exame físico intraoral. A avaliação do paciente é um processo que deve ser seguido para que a gente consiga obter o diagnóstico. Esse processo, ele inicia-se na anamnese, onde é o primeiro contato entre o paciente e o profissional, e é marcado por uma coleta de informações. Juntamente com essa anamnese, é feito o exame físico do paciente, onde colhe-se sinais e sintomas que possibilitarão a formulação de hipóteses de diagnóstico. E então, baseado nessas hipóteses, nós vamos solicitar exames complementares para obter informações adicionais que vão nos permitir definir o diagnóstico final, o tratamento e o prognóstico do paciente. Bom, a anamnese é a fase subjetiva do exame clínico, sendo o ponto focal da relação do profissional com o paciente para o estabelecimento da relação de confiança. Essa anamnese deve ser feita com uma conversa orientada por tópicos, com o objetivo de obter informações relacionadas à história de vida do paciente. Durante essa etapa, é aconselhável que nós, como profissionais, certo, estejamos preferencialmente sem máscara e sentados no mesmo nível do paciente para facilitar o contato visual e não transparecer superioridade. Porém, esse detalhe possivelmente vai ter que sofrer modificação nesse período de pandemia. Vamos ter que usar máscaras, mas nunca deixando de fazer essa parte do exame clínico que é tão importante. Tá? Nessa ficha clínica, vamos ter dados de identificação do paciente, a queixa principal, hábitos nocivos, a história médica, a avaliação sistêmica, o histórico familiar, a história odontológica, certo? E essa ficha clínica, ela deve ser preenchida mais completa possível, tá bom? Os dados de identificação, eles são informações mais administrativas, porém, eles podem influenciar na elaboração de hipóteses diagnósticas, pois sabemos que muitas patologias orais têm um envolvimento com idade, sexo, raça e ocupação do paciente. Informações essas que vão estar nesses dados de identificação do paciente. A queixa principal é o motivo pelo qual o paciente procurou o profissional para que algo seja resolvido. Ela deve ser registrada com as palavras do paciente, sem interferência profissional. E o profissional deve buscar detalhamento da história dessa queixa principal, procurando saber a duração, estomatologia, mudanças na apresentação clínica, certo? Vamos estar na clínica de estomatologia. Então, vai aparecer pacientes com lesões. E a gente precisa saber a história daquela lesão. Quanto tempo existe aquela lesão? Se dói, se não dói, se ele observou o que mudou de tamanho, o que mudou de coloração, o que mudou de localização, certo? A gente tem que indagar essas perguntas. A história médica, ela vai envolver o histórico de internações e cirurgias, históricos de neoplasias e terapias oncológicas, hábitos nocivos e suas frequências, medicações em uso, presença de alergias e a avaliação sistêmica do paciente. Os hábitos nocivos, eles envolvem o conhecimento do consumo de drogas, álcool e fumo. Se o paciente relatar que faz o uso de alguma substância, a gente deve procurar detalhar qual o tipo de substância, qual a duração, como por exemplo, há quanto tempo ele utiliza aquela substância, a frequência, a gente perguntar quantas vezes por dia ou por semana ele utiliza, e o nível de exposição, como por exemplo, a gente perguntar quantos maços de cigarro ele utiliza no dia. E é importante lembrar que devemos saber, devemos perguntar se o paciente no passado fez uso de cigarro.
pois sabemos da relação que existe do fumo com o desenvolvimento do câncer oral. Então, é muito importante nessa etapa a gente perguntar se ele já fez o uso de cigarro, certo? Em relação à avaliação sistêmica, é avaliado a funcionalidade dos sistemas do corpo, como, por exemplo, o sistema endócrino, sistema nervoso, cardiovascular, linfático, sanguíneo, respiratório, digestório, urinário e músculo-esquelético. Essa avaliação ela vai buscar analisar o histórico sistêmico do paciente, visando que muitas patologias orais têm envolvimento com distúrbios sistêmicos. E nesse momento também é importante a gente verificar o histórico familiar, avaliando se na família há algum antecedente, tanto de doenças crônicas sistêmicas quanto câncer, para nos ajudar a compreender os riscos que aquele nosso paciente está exposto, certo? E a história odontológica, que vai envolver a frequência de consultas odontológicas, a presença de dor ou traumas prévios, experiências anteriores com tratamento dentário, dieta e escovação, uso de fio dental, aparecimento de sensibilidade dentária e de aftas. Ao fim da anamnese, a gente inicia o exame clínico. O exame clínico vai ser a fase subjetiva, onde a gente vai buscar sinais importantes daquele paciente. Para ele, utilizamos recursos semiotécnicos, como a inspeção visual, a palpação, a auscultação e a olfação. Porém, antes de iniciar essa avaliação física, a gente deve explicar para o paciente o que será realizado e os eventuais desconfortos, para que em seguida a gente realize esse exame de forma completa e cautelosa. A primeira parte do exame físico é o exame físico geral, que compreende a aferição dos sinais vitais, como, por exemplo, a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a temperatura. O valor de referência da pressão arterial é de 120 por 80 milímetros por mercúrio, da frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto, da frequência respiratória de 14 a 20 respirações por minuto e da temperatura de 35,5 a 37,4 graus Celsius. Esses sinais, eles são indicadores clínicos da função orgânica básica da saúde do paciente, onde qualquer alteração neles podem nos oferecer pistas para a detecção de alguma doença que possa existir nesse paciente. Então, terminando o exame físico geral, depois de aferir os sinais vitais do paciente, começamos a fazer o exame físico extraoral. Iniciamos com a inspeção visual, olhando o paciente, ver se tem alguma assimetria, alguma tumefação, algum desvio, certo? Tanto na região de rosto como na região de pescoço. E fazemos em seguida a palpação dos ossos e músculos da mastigação, certo? Lembrando que essa palpação deve ser feita sempre bilateralmente, certo? Nunca de um lado e depois do outro. A gente tem que verificar a assimetria bilateralmente na mesma hora. E vamos para a palpação da ATM, onde a gente posiciona nossos dedos na ATM, pede para o paciente ir abrindo a boca aos poucos até a sua abertura máxima, para que a gente consiga observar se há alguma criptação do disco, se há algum deslocamento do côndilo durante a abertura e o fechamento da boca. E seguimos para a palpação das cadeias ganglionares e linfonodos, certo? A parte da palpação dos linfonodos, a gente orienta que o paciente coloque a cabeça para trás e a gente consiga palpar os linfonodos melhores. É melhor do que nessa posição que mostra na foto. E terminando o exame extraoral, iniciamos o exame intraoral. Primeiramente avaliando os lábios, mucosa labial e gengiva, verificando coloração, simetria, textura, tamanho dos lábios e possíveis feridas existentes. Seguindo para a avaliação da mucosa jugal bilateralmente, a gente pede para o paciente abrir a boca e verificamos se há algum sinal de ruptura na continuidade da mucosa ou alteração de cor, além de fazer palpação em busca de anormalidades do tecido com o nosso dedo indicador. Fazemos a avaliação dos fundos de vestíbulo superior e inferior,
onde a gente deve fazer a palpação com digitação apical em busca de dor ou processos inflamatórios periapicais, certo? A gente pega o lábio do paciente, puxa para cima e faz essa avaliação. Fazemos a avaliação da mucosa do palato e das amígdalas. Nesse momento, é interessante a gente lembrar que a mucosa do palato duro vai ser mais branquinha do que a do palato mole, devido à presença de ceratina nesse epitélio do palato duro. E seguimos para a avaliação da língua, do dorso e do ventre. Na hora de fazer a avaliação do ventre, é importante a gente também fazer a avaliação da região sublingual, certo? E fazemos a avaliação da borda lateral e região posterior de língua. Com auxílio de uma gaze, a gente pega na pontinha da língua do paciente e puxa para o lado, puxa para o outro e verificamos qualquer alteração que possa vir a existir. Essa é uma área onde é muito comum existir câncer, certo? Então, a gente tem que fazer essa avaliação cautelosa. Então, findando essa parte de exame físico, a gente chega a uma hipótese de diagnóstico. Depois de fazer esses exames físicos, depois de conversar, de fazer a anamnese, a gente chega a alguma hipótese de diagnóstico. E a partir dessa hipótese, a gente vai solicitar os exames complementares que serão direcionados conforme essa hipótese. Ou seja, devemos escolher o exame complementar mais apropriado, que traga as melhores informações para o caso em questão. E nós, como profissionais, devemos conhecer as reais indicações e limitações do exame solicitado, bem como saber interpretá-lo conjuntamente com as informações clínicas, certo? Porém, essa parte de exames complementares são cenas para outros capítulos e hoje a gente encerra nossa aula sabendo que depois de fazer a anamnese e o exame físico, a gente tem uma hipótese de diagnóstico. E somente depois dessa hipótese de diagnóstico, a gente vai solicitar exames complementares, como biópsias, exames sanguíneos, radiografias, ok? Então, essas são as referências que eu usei, gente, e obrigada.